E aí, torcedor flamenguista. Flamengo está nos últimos preparativos para o duelo contra o Internacional pela Copa Libertadores da América Filipe Luís. Tem hoje o grande desfalque de Arrascaeta. Veremos como o Flamengo vai se armar para cima do Inter. Mas antes de tudo, deixe o like e se inscreva no canal Gávea-nos para não perder as melhores notícias do Flamengo. Eu vejo o Flamengo como favorito, mas o duelo quando é assim brasileiro, ele traz um componente diferente. Embora a partida seja de Libertadores, o Internacional entra em campo de uma maneira diferente. É diferente do que quando, por exemplo, o São Paulo teve que viajar até Colômbia. Eu preferiria 1000 vezes jogar no Maracanã do que jogar na Colômbia contra o Atlético Nacional. Então traz esse ingrediente diferente. O Internacional reagiu na última rodada e tem feito apostas na Copa, né, com o Roger. Então eu acho que é um jogo difícil e a gente tem que lembrar também que recentemente, não tão longe assim, o Flamengo tem tido algumas dificuldades com esse mesmo time, né? Teve dificuldade com o Central Córdoba. Sim, tem novas opções, tem o Samuel Lino, tem Saul, tem opções diferentes, mas ainda assim é uma equipe que muitas vezes tropeça na Libertadores. Então eu estou ansioso por essa partida, eu acho que é um jogo com o Flamengo favorito, mas um equilíbrio, e com o Internacional meio que apostando as fichas numa Copa para poder voltar a vencer. O Internacional fez dívidas, gastou mais do que podia, usou adiantamentos, não pagou o que tinha para trás, como a gente sabe do caso do Thiago Maia, apostando em uma equipe forte, talvez mais forte do que o bolso permitiria, para ganhar alguma coisa que até agora não conseguiu. E aí tem lá um ataque com Borré, com Valência, que vive a sua crise também. Uma equipe que acabou investindo mais do que poderia. Flamengo, para mim, favorito, mas não me assustaria se a gente tivesse ou o empate ou uma vitória do Inter hoje. 1-0 Inter contra o Flamengo. Capelanes. Eu vou votar pelo Ronaldo aqui, acabou de mandar uma mensagem. 3-0 Mengão. O meu palpite 1-0 Inter. Ulisses. Eu faço 2-1 pro Inter, vai deitar, Inter, meu Inter. Chiquito. Ai, Roger, eu ia de 2-1 Inter, mas é 3-1 Inter, então. Então eu fico com 2-1 Inter, já que vocês estão tão confiantes, não é? E vai ter confronto brasileiro hoje na Libertadores, Flamengo e Internacional, no confronto que está sendo chamado de o bom pagador contra o mal pagador. Esse assunto entrou na pauta, né? O Internacional está devendo ao Flamengo pelo Thiago Maia, o Flamengo que está nadando em dinheiro cada vez mais, agora está, não, tem que pagar, como que é um absurdo e tal. E isso entrou no campo para esse jogo, que é o primeiro das oitavas de final entre os dois times. O Flamengo me parece favorito, o Internacional vem num momento não tão bom. E o jogo é no Maracanã, detalhe, né? O jogo de ida no Maracanã é bom que faça, se o Flamengo quiser passar, que faça um resultado bom hoje, Danilo. Eu vejo o Flamengo como favorito, mas o duelo quando é assim brasileiro, ele traz um componente diferente. Embora a partida seja de Libertadores, o Internacional entra em campo de uma maneira diferente. É diferente do que quando, por exemplo, o São Paulo teve que viajar até Colômbia. Eu preferiria 1000 vezes jogar no Maracanã do que jogar na Colômbia contra o Atlético Nacional. Então traz esse ingrediente diferente. O Internacional reagiu na última rodada e tem feito apostas na Copa, né, com o Roger. Então eu acho que é um jogo difícil e a gente tem que lembrar também que recentemente, não tão longe assim, o Flamengo tem tido algumas dificuldades com esse mesmo time, né? Teve dificuldade com o Central Córdoba. Sim, tem novas opções, tem o Samuel Lino, tem Saul, tem opções diferentes, mas ainda assim é uma equipe que muitas vezes tropeça na Libertadores. Então eu estou ansioso por essa partida, eu acho que é um jogo com o Flamengo favorito, mas um equilíbrio, e com o Internacional meio que apostando as fichas numa Copa para poder voltar a vencer. O Internacional fez dívidas, gastou mais do que podia, usou adiantamentos, não pagou o que tinha para trás, como a gente sabe do caso do Thiago Maia, apostando em uma equipe forte, talvez mais forte do que o bolso permitiria, para ganhar alguma coisa que até agora não conseguiu. E aí tem lá um ataque com Borré, com Valência, que vive a sua crise também. Uma equipe que acabou investindo mais do que poderia.
Flamengo, para mim, favorito, mas não me assustaria se a gente tivesse ou empate ou uma vitória do Inter hoje. Ainda está aberto o valor de 1,5 milhão de euros, 7,28 milhões de reais, que corresponde a 5 parcelas atrasadas do pagamento total de 4 milhões de euros, 25,2 milhões na cotação atual que o Inter deve ao Flamengo. E essa será a terceira edição de Libertadores com o encontro entre os dois. Até agora o rubro-negro está invicto contra o Colorado, né? Olho na tela aí que a gente vai mostrar os confrontos. Foram 4 confrontos com 2 vitórias do Flamengo e 2 empates. E aí, Arnaldo? Questões fora de campo, de grana e tal, mas o Inter, em contrapartida, a gente está vendo aí que o Inter pela Libertadores nunca venceu o Flamengo, mas no Brasileiro tirou ponto do Flamengo dentro de casa. Foi na primeira rodada. Era outro Inter, né? Outra perspectiva no começo, né, da temporada, em todos os aspectos, né? A classificação do Inter na Libertadores foi emocionante, foi em primeiro do grupo, né? O Flamengo foi o segundo. O Inter estava justamente na chave do Atlético Nacional de Medellín, do Bahia e do Nacional de Montevideo, a chave mais difícil. Conseguiu a classificação, mas sofre mais ou menos dos mesmos males do São Paulo nessa temporada, né? É um elenco curto, um tanto quanto envelhecido, cheio de lesões para 3 frentes, né? E aí a frente da Copa do Brasil já foi, recém caiu para o Fluminense, e o brasileiro também não é um campeonato ainda confortável para o Internacional. Ele teve uma boa sequência e voltou a ter resultados ruins, e ele está ali numa situação de meio de tabela, mas já com 18 partidas, ele não pode relaxar completamente, né? Ele faz um primeiro turno trivial. E esse confronto é muito desafiador, né? Eu acho que o Flamengo, uma eliminatória com o Flamengo, ela hoje, talvez para os brasileiros, seja talvez o adversário pior a ser enfrentado, né? Mas o Inter, eu imagino que tem a missão de sobrevivência no primeiro jogo para tentar decidir em casa na volta, com a força da sua torcida. E creio que essas questões de dívidas, estava pensando aqui, né, entre clubes brasileiros, quando a gente tenta analisar por que clubes brasileiros recorrem tanto a jogadores estrangeiros de outros países aqui da América do Sul e tudo mais, é porque também as transações brasileiras, elas são muito complicadas, vocês já perceberam? São muito caras, acima do mercado, e tem muito clube que não paga o outro, né? Tem muito clube que não paga o outro, inclusive clubes SAF, que não pagam os outros brasileiros nas transferências. Repararam quantos? Se eu fosse dirigente de um clube brasileiro hoje, eu jamais negociaria um jogador meu com outro clube brasileiro. Eu não sei se vou receber, sendo SAF ou não, né? Então, esse Flamengo e Inter, Thiago Maia, você tem série em outros CNPJs aí, cara. É inacreditável o calote entre clubes brasileiros, né? Depois os caras querem fazer liga, mas não paga, simplesmente não paga, né? A gente tem lá os casos do Corinthians, né? Os casos do Vasco lá atrás, os casos do Botafogo. Botafogo não pagou um monte de time brasileiro. Ninguém quer mais negociar jogador brasileiro com o Botafogo, né? Só o time do exterior quer negociar com o Botafogo. Então, são coisas complicadas, né? E o jogador, no caso, o Thiago Maia, está no meio disso tudo. Ele teve uma história no Flamengo boa, conquistou campeonatos, e está nesse imbróglio todo aí. Acaba sendo um jogador fundamental no time do Internacional nessa era Roger, né? Que tem aí um grande desafio. Eu vejo favoritismo do Flamengo, sim. Tirone, pela fase atual do Inter, mesmo que o Flamengo decida o confronto lá em Porto Alegre. Também acho favorito o Flamengo para esse confronto. Bom, vou com você ainda, Arnaldo, porque você falou um pouco do Fluminense. Fluminense, uma enorme vitória contra o América de Cali, 2-1. Prioridade do Fluminense parece ser a Sul-Americana. Fez 2-0 com 15 minutos. Poderia ter feito mais, mas aí tomou um gol, ficou 2-1. Mas mesmo assim, nada mal, né? Não, excelente, né? Vitória excelente. A prioridade do Fluminense não me parece ser
a Sul-Americana, parece ser as Copas, né? O Renato, aliás, adora, né? O Fluminense está em 3 frentes, né, Tironi? Não é a Libertadores, mas é a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Ele passou pelo Internacional, né? Agora tem o Bahia, né? Então, acho que o Fluminense está contratando como louco. Não sei se vocês estão acompanhando. Janela do Fluminense está em progressão geométrica. Vários estrangeiros, até vendo o Canóbio aí, um monte de estrangeiros, né? E para ter elenco para 3 frentes, né? Então, ele encaminha a classificação na Sul-Americana, ele já se classificou na Copa do Brasil, só tem que cuidar para o brasileiro não sair dessa posição de meio de tabela que, por enquanto, lhe dá um conforto. É bem curiosa a história do Fluminense, porque ela se parece muito com a do Galo, né? Que também é o brasileiro na Sul-Americana, mas vai jogar ainda contra o Godoy Cruz, também se classificou na Copa do Brasil e tem os mesmos 24 pontos em 17 jogos que o Fluminense tem no Brasileirão. Então lá naquela zona do limbo, sem muita ameaça de rebaixamento e podendo se dedicar com elencos grandes, com investimento às Copas, né? O Galo já fez isso ano passado, o Renato Portaluppi já fez isso no Grêmio e parece ser o destino desses 2 times, levar o brasileiro como podem e concentrar todos os esforços nas Copas, né? O Atlético tem o Cruzeiro na Copa do Brasil e o Fluminense tem o Bahia, do Rogério Ceni.